Amigos e amigas de Petra, bom dia a todos, Bom dia. muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. É com alegria que eu retorno mais uma vez, depois de um ano, aqui nessa sala de estudos, para nós falarmos sobre esse tema tão importante e necessário nos nossos dias, que é aprofundarmos um pouco mais o conhecimento sobre as leis divinas ou naturais. E em particular esta última das 10 que compõem essas leis trazidas pelo mundo espiritual superior para nós espíritos encarnados num processo de aprendizado evolutivo e que ainda nos encontramos num estágio conhecido por todos como sendo o estágio de provas e de expiações, que é nós falarmos sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, que dentre as 10, ela é a última, e os Espíritos dizem, conforme nós veremos, que todas as outras leis envolve esta 9 leis. Por quê? Pela importância, pelo valor que tem ela para nós no nosso processo evolutivo. Poderíamos mesmo dizer que jamais atingiremos essa 10ª lei natural, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, sem antes passarmos pelo aprendizado daquelas outras 9 leis, que começa exatamente pela lei de adoração e que perpassa por outras, conforme também veremos aqui rapidamente, que dentre elas poderemos citar a lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de reprodução, a lei de sociedade, a lei de conservação e a lei de destruição, a lei de liberdade, para justamente finalizarmos com a lei da justiça, do amor e da caridade. E elas se encontram na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que, de conformidade com o nosso conhecimento, é o livro base da doutrina espírita. Nele estão encerradas todas as ideias e todos os princípios trazidos pelos Espíritos através dos médiuns que, à época, foram coordenados por Allan Kardec, que também é do nosso conhecimento, ter sido ele o codificador da doutrina espírita. Esse livro, o Livro dos Espíritos, o qual conhecemos, ele é dividido em 4 partes, só a título de conhecimento e de informação. A primeira parte vai trabalhar as leis gerais do universo, em que Kardec vai estudar um pouco dessa realidade da constituição do planeta, e também nós vamos encontrar na segunda parte o mundo espiritual ou espírita, no qual Kardec vai estudar a realidade do mundo espiritual. Na 3ª parte, ele vai trabalhar as leis morais da vida. E na 4ª parte, ele vai trabalhar o céu e o inferno, ou as consolações e as esperanças. É interessante notar que Kardec, não satisfeito com o Livro dos Espíritos, ele vai mais tarde aprofundar, ampliar aquilo que ele estudou em cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos, e vai nos oferecer, de uma forma mais detalhada e aprofundada, 4 livros que se tornaram depois o Pentateuco Espírita, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, que se refere a essa última parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E é exatamente nessa 3ª parte do Livro dos Espíritos que Kardec dedicou ao estudo das leis naturais ou divinas. E uma das perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos é exatamente a respeito dessas leis. Uma delas, porque foram várias,
Uma em particular quando ele questiona: onde se encontra a lei de Deus no homem? E os espíritos assim responderam: na consciência. Querendo dizer para nós que essas leis, 10 leis que Moisés já à época falava e que também nos apresentava, e que Jesus reforçou trazendo essa ideia da lei maior, elas estão dentro de nós. Na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós nos desenvolvemos moral e espiritualmente, nós vamos compreendendo melhor e mais rapidamente essas leis que fazem com que, uma vez vividas, uma vez vivenciadas pelos espíritos encarnados, alcance uma condição mais ampla em torno desta lei de Deus, que se fundamenta basicamente na lei de amor, que é justamente o sentimento por excelência, no qual todos estamos no exercício do seu aprendizado, pois que no nosso estágio evolutivo ainda nos é difícil entender, compreender e vivenciar na sua magnitude. Daí porque Jesus, quando esteve conosco, ele trouxe como base da sua mensagem, das suas informações, exatamente a necessidade de nós nos amarmos uns aos outros. E estabeleceu exatamente como princípio básico a lei do amor, como sendo a primeira de todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que nós estamos fazendo ao longo dos nossos processos reencarnatórios, nesse ir e vir, numa tentativa do progresso intelectual e moral, não é outro que não seja o conhecimento e a vivência desta lei, a lei de amor. E que ele vai separar em 10, considerando que no nosso estágio evolutivo nós não temos ainda a condição de conceber, de entender todas essas leis, mas que são 10 suficientemente para que nós alcancemos uma condição melhor do ponto de vista moral e espiritual, na medida em que nós as vivenciamos. E é interessante que Kardec, ou os espíritos vão dizer a Kardec, quando de uma das suas perguntas, que o homem sofre, que o homem é infeliz no mundo, porque dessas leis ele se afasta. Então, o sofrimento, a dor, a infelicidade que ainda vivenciamos nas nossas experiências humanas é em decorrência que tem o homem do afastamento das leis de Deus. Como uma das perguntas em que Kardec também questiona o que é o bem, o que é o mal. E o bem é tudo que está de acordo, em consonância com as leis de Deus. E o mal é tudo quanto dela se afasta. Querendo dizer que quanto mais próximo da lei nós estivermos, nós teremos a condição de sermos felizes dentro da condição que o nosso planeta ora, hoje, nos possibilita. E a partir do conhecimento da doutrina espírita enquanto terceira revelação, veio ampliar e nos colocar de frente com essa realidade. Para quê, Robson? Para que nós tomemos consciência do nosso papel, do porquê nós estamos encarnados, qual a finalidade, o objetivo de estarmos em um corpo, conforme vemos na pergunta 132. Que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos levar à perfeição, sendo que para uns é prova, para outros missão. Ou seja, todos estamos passando por esse processo de ir e vir, em uma tentativa de nos melhorarmos, ampliando a consciência de dever, entendendo as leis de Deus, para melhor nos tornarmos co-criadores ou agentes multiplicadores da sua lei, dos seus ensinamentos. Vem Jesus à época para estender o conhecimento e alargar a percepção daquilo que o seu antecessor, Moisés, trouxera,
para aquele povo, ainda em uma condição rudimentar de consciência, de moralidade e igualmente de espiritualidade. Ele fez um papel muito bem feito nessa preparação de conscientização dessa visão de um Deus único, ainda que na configuração de um Deus punitivo, de um Deus que tinha raiva, que punia, que castigava, mas conseguiu trazer uma noção de um Deus único. E automaticamente preparou o caminho para que viesse, enquanto segunda revelação, Jesus. Aquele que veio em nome de Deus para trazer a mensagem do amor. E, consequentemente, ele estabeleceu dentro dos seus princípios de vivência, dentro daquele trabalho que ele realizou, ele trouxe essas leis morais da vida, as quais todos podemos vivenciar e que já trazemos mais ou menos conscientes dentro de cada um de nós. E que, como vamos ver, já dissemos, vamos encontrá-las no Livro dos Espíritos, na terceira parte, em que Kardec vai questionar aos espíritos, a partir de perguntas e respostas, a importância de cada uma delas. E por que elas são ditas naturais? Porque foram criadas por Deus. Leis naturais ou divinas, no sentido de que não foram criadas pelos homens, mas foram criadas por Deus, nosso Pai, que está nos céus. E se apropriando dessas questões, Kardec amplia para nós essa visão de mundo, essa visão da realidade espiritual que somos todos, criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição. E a proposta de hoje não é outra que não seja nós refletirmos sobre a importância dessa última lei, a 10ª, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Nós trouxemos aqui, só a título de informação, alguns livros que referendam, que tratam sobre essas leis. O principal é esse que nós já falamos, que é o Livro dos Espíritos. Mas nós temos alguns outros autores, a exemplo de Joana de Ângeles, que através do médium Divaldo Franco, também traz a sua colaboração sobre essas leis, quando ela nos apresenta esse livro, As Leis Morais da Vida, em que ela disserra, discute, avalia cada uma dessas leis a partir de mensagens dentro do foco que ela está analisando. Para quem não conhece, eu já vi também aqui um outro livro desse As Leis Morais da Vida. Temos esse, que é um pouco mais recente, que também é muito interessante, de José Lázaro Borberg, que são o livro Da Moral Social às Leis Morais, onde ele também vai trabalhar, estudar, em um estudo mais detalhado, sobre essas 10 leis naturais ou divinas. E que eu recomendaria aos afeiçoados à leitura, aqueles que desejam aprofundar o conhecimento dessas leis, que também se atenham a esse estudo e a esse livro. E um outro, tão importante quanto os dois anteriores, os 3, nós temos esse estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um programa fundamental da FEB, Federação Espírita Brasileira, na qual a FEB, vai estudar nesse livro exatamente as 10 leis morais da vida. Estão aqui. É um estudo sistematizado dentro de uma configuração de um estudo, grupo de estudos, onde ela trabalha cada uma dessas leis. E é interessante porque vai nos servir de base para o entendimento dessas outras 9 leis. Porque eu não posso falar dessas leis, ainda que assim eu faça, de uma forma separada.
A gente estuda as leis morais da vida, ou as leis naturais, de uma forma didática separadamente. Que começamos com a lei de adoração. A lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de sociedade, como já falamos. Mas, na verdade, todas elas estão inseridas e interligadas. Por exemplo, não posso falar sobre a lei de igualdade sem me retratar da lei de sociedade, Alberto. Que, por sua vez, não posso falar sobre esta da sociedade sem me ater à lei do trabalho. Consequentemente, a lei de reprodução, a lei de liberdade. Então, reparem que todas elas estão interligadas porque compõem, em verdade, uma única. Mas aquela que transcende, que supera, que amplia a noção de consciência divina, é sem dúvida nenhuma a lei de justiça, de amor, de caridade. Em que Kardec vai detalhar, através de perguntas e respostas, o entendimento e o significado dessa lei, para que alcancemos mais rapidamente a condição de um espírito, não vou chamar aqui nesse momento perfeito, porque ainda estamos bem aquém desse ideal. Mas podemos considerar que, uma vez vivenciando no nosso estágio de consciência esta lei de justiça, de amor e de caridade, estaremos a um passo a mais, estaremos mais adiantados em relação àqueles que ainda se encontram ignorantes em relação a essas leis e a vivência dessa em particular. E uma das perguntas que me chamou a atenção para que nós iniciemos o estudo desta lei é exatamente a 648, quando Kardec inicia falando sobre as leis naturais ou divinas, em que ele vai questionar o seguinte, vejamos aqui, a 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade, que são as 10 que compõem hoje, no nosso estágio de evolução, as leis naturais ou divinas. E os Espíritos assim dizem a Kardec. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, segui-la, sem que ela tenha, por isso, nada de absoluto, não mais do que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei, esse é o ponto importante da resposta, a última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras, que é a de justiça, de amor e de caridade. Esta última vai resumir todas essas outras 9 leis. Nesta que nós devemos nos ater, devemos ter cuidado e atenção. Não que com isso as outras não tenham o seu valor, a sua significância. Por exemplo, como é que eu vou desenvolver a lei de justiça, de amor e de caridade que não seja dentro da vivência social na qual eu estou inserido, dentro da comunidade? Convivendo, por exemplo, quando falamos da lei de justiça, dentro dessa perspectiva de sermos justos, que é uma das perguntas que Kardec se refere quanto à lei de justiça, de amor e de caridade. Então eu não posso praticar esta lei que não seja dentro do âmbito da sociedade, praticando o quê? A justiça, a lei de igualdade, praticando a lei do trabalho,
como é que eu posso querer que a minha sociedade se desenvolva, progrida do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social? Pois que se considerarmos essa mesma sociedade de Santo Amaro 100 anos atrás, veremos que hoje ela conseguiu produzir, se desenvolver, conseguiu sair de uma condição mais primitiva do que ela ora se encontra. E se nós projetarmos esse avanço do progresso material para daqui a mais 50 anos, ou 60, 100, veremos que igualmente ela estará mais adiantada em relação aos dias de hoje. Porque tudo tende a evoluir ao progresso, que é uma das leis. Nós nascemos simples e ignorantes em relação às leis de Deus. Mas é o progresso, através das reencarnações, que nos facultam o desenvolvimento da consciência, a consciência individual e coletiva. A exemplo desta lei de justiça, de que antes éramos individualistas, que o nosso olhar era apenas e unicamente para os nossos interesses pessoais. Hoje já existem movimentos voltados para uma visão de igualdade social maior, coletiva, em que grupos, movimentos de ações afirmativas se juntam para defender os direitos humanos, para reivindicarem as mesmas condições de igualdade para todos nós, para os cidadãos. Então a gente vê que até mesmo considerando o livro de Borberg da moral social, as leis morais, nós avançamos, porque é nesse ponto que ele vai considerar esse tema das leis, que da lei moral social, que são os princípios de convivência que regem a sociedade, as leis morais que estão em um nível mais adiantado de consciência. Ou seja, para que eu possa viver essas leis morais da vida, antes eu vou precisar vivenciar essa lei moral social, que estabelece a forma de convivência entre os indivíduos. E se eu tenho uma consciência de espiritualidade, de um princípio espiritual de que não sou só matéria, eu entendo que tudo o que eu faço terá uma correspondência no social. Daí porque tem um ditado que diz, um princípio na verdade, que diz que a sua liberdade termina quando começa a do outro. E isso é um princípio da lei moral. Então significa dizer que eu preciso aprender a conviver em sociedade respeitando uns aos outros os seus direitos. Porque se eu luto pelos meus direitos, consequentemente eu preciso começar a respeitar os direitos do outro. Fazes ao outro o que gostarias que o outro lhe fizesse. Não existe uma regra de conduta moral melhor para harmonizarmos e equilibrarmos uma convivência social, que pode ser um grupo desse tamanho no qual nos encontramos aqui agora, como pode ser toda a sociedade santamarense. Dependerá dessa consciência de dever. E aí a gente vai entender, antes de voltarmos propriamente à lei de justiça, de amor e de caridade, como uma fundamentação familiar, educativa, é importante para disseminar esses princípios e valores. Porque o que é o homem, ou melhor, quem é o homem na sociedade de hoje, senão aquele que for educado na sociedade menor, que é a família? Como querer uma sociedade em cujos homens vivam, trabalhem na consciência de amor, de justiça, de caridade,
se não aprenderam dentro de casa esses valores, esses princípios? Como querer uma sociedade justa, ética, se eu não compartilhei e aprendi essa mesma justiça, essa mesma ética dentro do meu ambiente familiar? Por que o primeiro espaço social de convivência do espírito é em família? Porque é dali que nós exportamos os seres para essa sociedade macro. E é nesse espaço, primeiro, que nós aprendemos as primeiras lições de ética, de moral, de sentimento, de relacionamento social. E aí, com isso, eu, educado nesses princípios, atenderei naturalmente os apelos de uma sociedade maior na qual convivemos e que precisamos aprender a conviver para fazermos dela uma sociedade melhor, tal qual Jesus veio nos ensinar. Fazer com que tivéssemos apenas uma só família, um só pastor, na qual pudéssemos exportar os valores morais e espirituais aprendidos por ele. Porque ele veio exatamente nos ensinar a amarmos uns aos outros. Eis aí o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, ao próximo como a si mesmo. Se querem ser o maior do meu reino, que seja o trabalhador de todos. Trabalhem no sentido da ação da caridade. Ou ainda, se quisermos, Alberto, aquele discípulo, aquele que quiser ser meu discípulo, que seja aquele que mais ame, aquele que mais trabalhe. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. É a 10ª lei que ainda nos falta ser vivenciada na sua plenitude, na sua extensão maior, para termos uma sociedade mais qualificada do ponto de vista moral e espiritual. Para que nós vejamos florescer aquilo que Jesus nos atermos a esta realidade de hoje, trazendo isso para o nosso dia. Como podemos definir a justiça na perspectiva das leis de Deus? Porque quando nós consideramos a justiça na perspectiva dos homens, primeiro eu, depois os meus. Uma justiça voltada apenas para os nossos interesses pessoais, para as nossas necessidades imediatas, nas quais eu sou favorecido em primeiro lugar, onde o olhar volta-se apenas para os meus interesses. Mas quando a gente amplia a consciência de dever, de justiça, nós passamos a entender que a justiça, de fato, consiste no respeito aos direitos de cada um, coisa que ainda não vemos nos nossos dias. E o que é que nós dizemos? Que vivemos de uma sociedade injusta. Porque os meus direitos, eles não estão sendo respeitados, validados. Em que pese, e é verdade se dizer isso, em que pese que nós temos uma Constituição que nos garante, que nos privilegia quanto a essa e ao amor. Porque nesse capítulo ele vai trabalhar também direito de propriedade, roubo, que são bem comuns no nosso dia a dia. Mas especificamente, até por conta do horário, ele vai questionar sobre caridade e amor ao próximo. E a questão que ele questiona na 886 é a seguinte: observe. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade
como entendia Jesus. Mais impactante do que a anterior. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Observem que hoje nós não conseguimos compreender na sua magnitude o sentido de como entendia Jesus a caridade. Apesar da evolução do conhecimento, apesar do avanço intelectual que precede ao avanço moral e espiritual das criaturas. O que significa dizer que nós ainda estamos bem aquém daquilo que já poderíamos estar vivendo, daquilo que poderíamos já estar fazendo por um mundo melhor. Porque não basta apenas pensarmos nas leis de Deus. É preciso encontrarmos um caminho para a sua aplicabilidade. Porque a mensagem principal de Jesus foi exatamente esta: viver as leis de Deus uns com os outros. É o que ele chamou de alguma sorte como sendo o reino de Deus. Então, quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando desse reino de amor, de caridade, de justiça. Esse reino de Deus no qual o homem e a mulher busquem se conhecer, busquem se amar, na condição de espíritos imortais, filhos de Deus, que vivam, que trabalhem dentro do princípio da igualdade e da justiça, para que tenhamos uma sociedade melhorada. E acreditem, pessoal, que no nosso estágio de evolução já se é possível viver esses princípios. Parecem que não, mas é possível. E aí nós vamos encontrar na última pergunta do Livro dos Espíritos, a 1019. Se haveríamos de viver na Terra a felicidade absoluta. Se teríamos condições de um dia vivermos aquilo que todos buscamos e desejamos. Se seríamos verdadeiramente felizes. E os Espíritos disseram a Kardec que não. Por ora, Senhor, não. Mas ele explica o porquê que não. Porque ainda estamos em uma dimensão espiritual, de provas, de expiações. A Terra não nos concede vivermos a felicidade absoluta. Somente para mundos elevados, superiores. Mas ele traz a consolação, ele traz a esperança. Mas viveis felizes, tanto quanto o mundo é possível nos permitir. O que ele está dizendo com isso? Que apesar de não podermos viver a felicidade absoluta, mas é possível ser feliz na Terra. E observem, só por um rápido olhar para com aqueles com quem convivemos, que nós somos muito mais infelizes do que felizes. Num rápido diagnóstico, vemos isso. Basta olharmos para nós mesmos. A nossa vida se constitui, na maioria das vezes, muito mais para a dor, para o sofrimento.
do que para a saúde, para a felicidade. Como queremos que o reino de Deus esteja implantado na terra, se o meu estado interno é mais de dor do que de felicidade? Como vai pontuar Joana de Ângeles em uma de suas mensagens, que está lá no livro Ilumina-te, cuja mensagem chama-se A Paisagem Humana do Sofrimento, onde ela discorre, Alberto, sobre esse ponto. Que em que pese reconhecermos na terra muitos momentos de dores, de sofrimentos, mas é possível encontrarmos pessoas, almas saudáveis. É possível vivermos momentos de felicidade, porque a terra nos proporciona igualmente condições. Mas é preciso que eu me conscientize desta realidade. E então vem Kardec e questiona como entendia Jesus a caridade. O verdadeiro sentido dessa palavra, que nós repetimos, que nós falamos, que até fazemos, mas que não conseguimos expressar a totalidade da ideia trazida por Jesus. Vejamos, antes de concluirmos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Lei de justiça, de amor, de caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E em nota de rodapé ele ainda vai considerar, Kardec, o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Eu penso que essa resposta, ela encerra muito bem a ideia que aqui viemos buscar e refletir. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando estivermos praticando verdadeiramente a benevolência, a indulgência e o perdão, teremos uma sociedade espiritualizada. Já não precisaremos tanto de religiões, de rituais, de crendices, de práticas exteriores para adorarmos a Deus, para reconhecê-lo como sendo o nosso Pai de amor, de justiça, de caridade. Porque nesses dias, quando assim se fizer, até na terra, teremos uma sociedade de espíritos superiores. Entenderemos o significado da vinda de Jesus à terra. Nesses dias, que diria também o espírito Joana de Ângeles, que não está nem muito longe, nem muito perto, pois que dependerá da consciência de dever de cada um de nós,
em buscarmos nos espelhar em Jesus e no próprio Cristo, pois que nos disse: ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Nos reconheceremos todos irmãos. Seremos então uma só sociedade, uma só família. A família de Deus. Percebem a importância da compreensão dessas leis? Do que elas podem nos favorecer do ponto de vista do nosso crescimento moral e espiritual? Porque eu já não vou mais precisar das leis dos homens, embora elas existirão sempre. Mas até essas leis serão mais espiritualizáveis. Semana passada, ou anterior, me parece que anterior, nós discutíamos a questão, deixa eu ver se eu me lembro, da pena de morte, da eutanásia e do suicídio. 3 temas impactantes para se estudar em um grupo de estudos. A eutanásia, a pena de morte e o suicídio. Quando tivermos uma sociedade mais espiritualizada, mais vivente das leis de Deus, não teremos mais, dentro das nossas sociedades, a pena de morte, a eutanásia e o suicídio. Porque viveremos sobre o princípio das leis de Deus, que na sua base é a lei de amor. É a lei da fraternidade. É a lei da caridade. Porque o que é a caridade, pessoal? Senão o amor em ação. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase, ou pelo menos é atribuída a ela a citação, de que as mãos que trabalham são mais dignas do que os lábios que oram. É mais ou menos o sentido da frase. Tem muito mais valor aos olhos de Deus do que aquela postura comum e repetitiva de oração. Porque as mãos que trabalham são aquelas que estão agindo em nome de Deus, por Deus, que estão no exercício da prática da caridade. São as mãos que estão erguendo, elevando a uma condição melhor a nossa sociedade. Nesse tempo em que estivermos vivendo a lei, não teremos mais a esmola, a mendigância, não teremos mais a miséria que assola. Acreditem, já dizia André Luiz. Ao melhor, já diziam os Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos, que a Terra tem condições de alimentar, de receber 3 vezes mais o número da sua população atual. Se fôssemos menos egoístas. Se vivêssemos mais o princípio da caridade e da justiça. Não teríamos homens e mulheres, crianças e idosos passando por fome, desnutridas, morrendo na miséria, como vemos todos os dias na África e em vários países que compõem o cenário mundial. Portanto, para concluirmos o nosso encontro,
pensemos no valor dessas leis. Seja a lei de adoração, que é a primeira, seja ainda a lei do trabalho, de igualdade, de reprodução, de sociedade, de liberdade, de conservação, de destruição. Seja qual for, qual delas. Pensemos nesta que é a mais importante, que engloba, que envolve todas as outras. A lei de justiça, de amor, de caridade. Nesses dias em que estivermos vivendo amplamente, saindo da teoria para a ação no coração, nesse dia seremos reconhecidos como filhos de Deus. E aí entenderemos a promessa feita pelo Cristo Jesus, ao dizer que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra. A proposta desse trabalho e da doutrina espírita em particular é nos apresentar a possibilidade de sermos esses filhos de Deus nessa nova era que a terra haverá de viver. Pois todos sabemos, não é do nosso desconhecimento, todos já sabemos que a terra está em franco processo de mudança, de renovação. Estamos saindo da condição provacional, expiatória, para a condição regeneradora. Desta para a condição de felizes e de perfeitos, será apenas um passo e meio. Pois que vai depender do meu esforço, como do esforço de cada um de nós, que aqui se encontra. E encerrando de fato, lembremos-nos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Que bom que você já sabe muito. Logo, o grau de responsabilidade e de cobrança será muito maior do que aqueles que estão passando ali pelas ruas de Santo Amaro ou de Pedras e que não sabem dessas coisas. Portanto, lembrando Joana de Ângeles, ilumina-te, porque quanto mais iluminado estivermos do ponto de vista da consciência das leis de Deus, mais seremos favoráveis à vontade do nosso Pai que está nos céus. E com isso, teremos um mundo melhor, um planeta de almas felizes e perfeitas. Que sejamos nós os próximos habitantes, moradores da Terra. Muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir.